Vamos lá? Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Ricardo Zamariola. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2022. São 16 horas e 20 minutos. Começa aqui essa primeira edição do nosso evento Diálogos Internacionais, organizado por nós aqui do Luque Advogados, em conjunto com o escritório Nádia de Araújo Advogados. E a nossa proposta para esse evento é organizar um debate informal a respeito sobre temas importantes de direito internacional, começando hoje com uma conversa sobre a Convenção de Haia sobre a obtenção de provas no estrangeiro em matéria civil e comercial, convenção aprovada em 1970, mas promulgada no Brasil somente em abril de 2017, por meio do decreto 9.039 daquele mesmo ano. Nos últimos 2 anos, a aplicação desta convenção no Brasil tem suscitado diversas questões interessantes, especialmente em função da intensificação dos recursos de tecnologia durante este período da pandemia. E sobre isto, nós convidamos, para falar sobre este tema, nós convidamos os nossos debatedores, que são juristas e colegas ilustres. Aqui à minha esquerda eu tenho a professora Nádia de Araújo. A professora Nádia dispensaria apresentações, mas é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Comparado pela George Washington University, doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, foi membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro durante muitos anos, é árbitra brasileira no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e é membro do Grupo Nacional da Corte Permanente de Arbitragem da Haia. Aqui ao meu lado direito eu tenho o desembargador Carlos Alberto de Sales, professor associado do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é bacharel, mestre, doutor e livre-docente pela mesma Universidade de São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2013, atuando hoje na Terceira Câmara de Direito Privado do TJ aqui de São Paulo. Também à minha direita tenho o doutor Ricardo Ramalho Almeida, bacharel em Relações Internacionais, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e doutorando também em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, sócio do Mannheimer, Pérez e Lira Advogados no Rio de Janeiro. E por último tenho o nosso sócio aqui no Luque Advogados, Leonardo Dibi Freire, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e mestrando em Direito Processual Civil aqui pela Universidade de São Paulo. Agradeço a todos por aceitarem o convite de participar aqui desse nosso evento e gostaria de começar abrindo a palavra para a professora Nádia fazer as considerações iniciais. Obrigado pela presença. Muito obrigada, é uma felicidade estar aqui, Ricardo, com esse convite do Luque Advogados, meus colegas de tantos anos, Dr. Carlos, Dr. Ricardo, conheci agora o nosso colega aqui do escritório e é um tema que tem me preocupado muito, porque a Convenção de Haia, de obtenção de prova, ela é uma convenção das mais populares da Conferência da Haia. Ela está em vigor em mais de 60 países. E ela procurou, na época em que foi realizada, estabelecer uma ponte entre os sistemas de direito civil e os sistemas da common law. Por quê? Porque no sistema de direito civil, quando você inicia um processo, a parte já inicia, o autor, um pouco sabendo o que ela tem na mão. E, no âmbito do julgamento, ela pode precisar de documentos ou da oitiva de testemunhas que estão em um outro país. Já no sistema da common law, e principalmente nos Estados Unidos, que tem aquele sistema do pre-trial discovery, a parte pode iniciar uma ação judicial um pouco sem saber todos os elementos e procurar fazer uma espécie de uma investigação durante esse momento anterior ao julgamento, que é uno. Quando vai a julgamento efetivamente, é tudo junto.
E havia muita polêmica nesses pedidos oriundos dos Estados Unidos para a Europa, mais do que, na época, o mundo estava mais nessa direção, não estava ainda tão sul-sul, norte-sul, como a gente gosta de falar, o sul-sul. Então, a convenção representou um marco, porque ela estabeleceu regras importantes. Ela tem um sistema, do capítulo 1º, dos pedidos de carta rogatória, pedidos de obtenção de prova via carta rogatória, que é o que nós conhecemos, e tem um outro sistema dos pedidos pela via dos commissioners e dos cônsules e pessoal diplomático, que é algo que o Brasil não reconhece, fizemos reserva, mas há alguns países que permitem a oitiva até de uma testemunha dessa forma. E o artigo 23, que justamente permitia a reserva, porque houve muita polêmica sobre essa questão do pre-trial discovery, ele permitia essa reserva. E muitos países fizeram essa reserva. E o Brasil fez a reserva do pre-trial discovery, porque é muito alheio ao que nós conhecemos, essa maneira de impor uma certa exibição de documentos que você não sabe quais são. Uma coisa é você pedir um documento que você sabe que está no poder do outro. Outra coisa é você pedir que o outro lhe entregue documentos de um determinado período para ver se você, então, encontra algo que lhe seja útil. Isso é alheio ao nosso sistema e depois os processualistas vão poder se debruçar mais sobre isso. Naquela época, na década de 70, evidentemente que a comunicação era por carta no sentido físico. Cartas que iam pelo correio. Até a utilização do e-mail como meio de comunicação é algo que ainda não é completamente disseminado entre todos os países membros. Ainda há muitos países que só aceitam a via física. Claro que nesses últimos 2 anos da pandemia isso mudou bastante, mas era dessa forma. Ora, já tem uns 10 anos e uma das características da Conferência da Haia é ter trabalhos pós-convencionais, é se preocupar com o andamento da sua legislação, que grupos especializados começaram a discutir sobre a utilização do videolink, de uma audiência, de uma oitiva de forma virtual, porque já faz algum tempo que nós temos visto o desenvolvimento dessas novas técnicas. Feliz ou infeliz, a verdade é que o guia, que é um exemplo de soft law, ficou pronto justamente, o guia de boas práticas para o uso de videolink, ficou pronto em 2020 e foi publicado 1 ou 2 meses depois do início da pandemia, que causou um grande avanço na utilização de mecanismos para os quais havia muita resistência do Poder Judiciário, etc. E o que nós temos visto, então, é que a Convenção não proíbe, não tem nada na Convenção que impedisse o uso dessa tecnologia, mas o seu uso traz questionamentos importantes e que nos fazem voltar à questão de quem é que cuida e que direito se aplica ao momento de obtenção da prova. O Estado requerente, aquele que quer a prova, envia o pedido e, evidentemente, que é uma norma antiga do direito internacional, o processo é sempre pela lex fori e o Estado que recebe vai colher a prova a seu modo, vai seguir o seu direito, pelo menos não no que diz respeito ao que está sendo pedido, mas no que diz respeito à maneira de cumprir. Mas o Estado requerente pode pedir um formato especial, porque a prova tem que lhe ser útil. Não faz o menor sentido o Estado requerido tomar a prova de uma determinada maneira que vai ser imprestável do outro lado. No passado, nós tivemos muito isso, na medida em que alguns países em que a prova era obtida diretamente pelo advogado, questionando as testemunhas, e a nossa tradição sempre foi de que o juiz dirigia essa prova, de que o advogado não perguntava diretamente à testemunha, se era possível fazer esse pedido para a prova ser
feita da maneira do país requerente por causa da sua utilidade com aquele país. Hoje, o novo CPC já permite que a prova seja feita até diretamente. Eu acho que a gente está mais próximo dos outros sistemas. Então, com o videolink, a pergunta é: o juiz requerente envia o videolink. Esse videolink, esse link de vídeo para a audiência, quem é que vai comandar a audiência? Essa é a pergunta. Vejam que na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando ele ainda era o responsável pelas cartas rogatórias, o ministro Celso de Mello tem um caso paradigmático, a carta rogatória 8577, em que houve um pedido da Argentina que o juiz argentino viesse à sua embaixada no Brasil para tomar o depoimento de uma parte. E o ministro Celso de Mello disse: isso não é possível, não só porque fere a nossa soberania e a jurisdição no Brasil só o juiz brasileiro pode exercer, mas, sobretudo, porque eu não tenho como garantir a proteção a essa testemunha que eu garanto pelo meu sistema do devido processo legal quando eu presido uma audiência. Ora, nos dias atuais, se um juiz estrangeiro envia uma carta rogatória agora ao STJ, pedindo que se intime uma testemunha para ser ouvida na audiência de lá, claro que as intimações de uma testemunha ser ouvida lá, que ela viajasse, não tinha problema, mas agora ela está aqui. Como vai ser essa audiência? Quem vai presidir essa audiência? A testemunha pode estar sozinha em um local ou ela precisa se dirigir à vara federal para o cumprimento? Eu tenho visto o STJ dar exequatur a várias dessas cartas rogatórias. Não ficou claro para mim como está se dando esse cumprimento. Eu vi alguns casos em que o STJ disse que a testemunha deveria comparecer à sede da Justiça Federal, próxima de sua casa, para ser ouvida. Eu vi casos que o STJ simplesmente disse: dou o exequatur, o juiz federal intime a testemunha, não ficou claro como isso ia ser feito. Então, nós estamos diante de duas possibilidades: da participação direta do juiz estrangeiro, então ele comanda a audiência e ouve aquela testemunha, ou da participação indireta. Ele pede a oitiva, ele está presente, e é telepresencial, mas o juiz brasileiro é que comanda essa audiência. Eu acho que essa questão ainda não foi respondida, eu acho que essa é uma grande preocupação, e era isso que eu queria trazer aqui para a mesa de debate. Obrigada. Obrigado, professora Nádia. Eu tenho um aspecto muito interessante nessa apresentação da senhora, e que é muito prático, que é a forma como se deve conduzir esta audiência que é solicitada por um juiz estrangeiro. E eu queria colocar um ponto, doutor Carlos, para o senhor avaliar, que é não apenas a existência de uma eventual violação à soberania brasileira, caso um juiz estrangeiro proceda ele próprio à inquirição de alguém que está aqui no Brasil por videoconferência, como eventualmente também, caso os advogados das partes no exterior estejam presentes à videoconferência e queiram fazer a inquirição da testemunha que está aqui, se estes advogados das partes poderiam fazer a inquirição direta, ou se isto, por exemplo, esbarraria num exercício ilegal da advocacia no Brasil, porque, afinal de contas, esses advogados das partes não são habilitados a advogar aqui, a testemunha está aqui, está depondo aqui, embora por videoconferência. Então, são questões realmente diversas que se colocam. Obrigado, professora. Passo a palavra ao Dr. Carlos, por favor. Bem, então, primeiramente, muito boa tarde a todos e todas. Manifestar a minha satisfação por Ricardo, que está nos acolhendo aqui hoje, pelo convite gentilmente formulado pela professora Nádia, nossos colegas aqui de mesa também, que eu tenho a grande satisfação, um de conhecer, outro de rever após um longo tempo.
e que também é uma grande satisfação para mim. E é uma satisfação ainda maior porque me coloca um tema que é um tema não apenas novo, mas como também instigante, né? Que me leva a reflexões, me leva a problematização, que para mim é muito importante. Eu tenho a impressão que, de maneira geral, não apenas no contexto internacional, o nosso direito probatório vive hoje uma transição, eu até já escrevi sobre isso, uma transição paradigmática muito grande, por força do crescimento das novas tecnologias e da sua aplicação em matéria probatória. Então, eu acho que a gente precisa tomar o devido cuidado para saber pensar esse novo contexto probatório, vamos dizer assim, no direito, com esse poderosíssimo impacto que a gente tem dessas novas tecnologias. Eu, na minha visão, que é uma visão que não é de internacionalista, de processualista, eu me parece que dois pontos, pelo menos, iniciais, duas premissas, têm de ser destacadas. Em primeiro lugar, uma diferença muitas vezes pouco perceptível, que passa em branco para muitos, é a diferença entre fonte de prova e meios de prova. Né? Fonte de prova é todo aquele elemento material ou pessoal da onde eu posso extrair uma prova. Então, assim, evidentemente, pessoalmente, uma testemunha, ou eventualmente um contrato assinado, por exemplo, isso é uma fonte de prova. Né? O meu meio de prova, contrariamente, é como eu uso, qual instrumento eu vou usar para levar essa prova para o processo, para jurisdicionalizar essa prova. Então, essa distinção me parece muito importante, porque o nosso sistema processual civil, ele adota o sistema de atipicidade de meios probatórios. É a regra famosa do hoje 369 do Código de Processo Civil, que diz que, não obstante o Código estabeleça lá algumas espécies de prova, dizer que as provas podem, que os litigantes podem se valer de qualquer meio de prova, mesmo aqueles não tipificados, não especificados no Código. O que me leva a crer também que esta grande liberdade concedida às partes em relação aos meios probatórios se estendam também em relação às fontes de prova. Também essas me parecem não ter limitação e estarem submetidas à grande liberdade probatória. Salvo eventuais restrições legais e a nossa restrição funcional às provas ilícitas, nós temos muito pouca limitação quanto às possibilidades probatórias da parte. Acho que essa é uma premissa muito importante para tentar depois entender o que é prova hoje e responder às questões que são aqui colocadas. Então, a primeira premissa é essa. Nós temos no nosso sistema uma ampla liberdade de meios e de fontes de prova. Todas as fontes acessíveis às partes e por todos os meios ela poderá levar em juízo para demonstrar as suas alegações em juízo. A questão da grande limitação das provas ilícitas, por exemplo, me parece muito mais uma limitação de meio do que propriamente de fonte. Porque a Constituição diz provas obtidas por meio ilícito. Né? Não são prova, me parece que não é, no nosso sistema, incitamente ilícito. Mas é aquela prova relativa à privacidade da pessoa, por exemplo. Nem essa. Porque, eventualmente, a pessoa pode abrir mão dessa sua privacidade, por exemplo, publicando um post. Né? E não é por isso que a obtenção dessa prova não possa ser, eventualmente, ilícita. Né? Então, essa premissa eu acho bastante importante. Uma segunda premissa importante é nós entendermos um pouco a natureza da prova.
Porque a prova, a gente tende a pensar nela como uma prova processual, a prova jurisdicional. E a prova é um instituto jurídico que ele é, no mínimo, bifronte. Quer dizer, ele tem um lado de direito processual, que diz respeito aos meios típicos ou atípicos de produção da prova em juízo, e também ele tem um lado do direito material. Quer dizer, eu, como que cidadão, eu, por exemplo, eu documento, eu registro um determinado ato, uma determinada ocorrência. E aqui, talvez, a forma mais tradicional dessa é o próprio instrumento contratual, né? Mas pode ter outra. Por exemplo, nós estamos aqui nessa reunião, estamos submetidos a uma filmagem. Essa filmagem também é uma prova. Digamos que acontecesse aqui algum entrever, alguma ofensa, teríamos uma prova disso. Uma prova que, a princípio, é uma prova que está no mundo do direito material. Ela só vai interessar para o processo, só vai se configurar como uma prova processual naquele momento que, e somente se, eu precisar apresentar ao juiz. Então, como é que eu vou apresentar? Então, a prova, por exemplo, fotográfica ou de vídeo, como é que eu levo isso para o juiz? Então, essa questão da natureza da prova também é importante para chamar atenção. Por quê? E qual que é essa virada paradigmática no direito probatório que eu enxergo nos dias de hoje? É uma mudança de padrão probatório, e aqui eu já estou falando do padrão probatório ou do processo judicial, e com as consequências que ele gera daqui para fora. Essa mudança de um padrão probatório que é baseado historicamente, tradicionalmente, em relatos, para um padrão probatório que passará a ser baseado, sobretudo, em provas tecnológicas. Quando eu falo relatos, veja, eu falo relatos não só a prova testemunhal, que alguns lá atrás até já falaram que era a rainha das provas, toda aquela história, mas o relato, mesmo a prova pericial, ela é um relato do técnico, né? Então, a nossa prova sempre teve esse parâmetro probatório, esse padrão probatório e específico para o qual ela se dirige. Me parece que com o crescimento dos meios tecnológicos, a nossa prova, o nosso sistema probatório tende a, talvez rapidamente e talvez decisivamente, caminhar para um padrão tecnológico. Eu acho que o principal exemplo que a gente tem, talvez o exemplo mais acabado, talvez não seja nem o principal, é a questão do exame de investigação de paternidade. Por quê? Até uns anos atrás, a gente usava aqueles padrões do HLA, do ABO, que eram padrões que faziam um exame sanguíneo na pessoa, e eles eram capazes de te dar uma probabilidade de exclusão daquela paternidade. Depois do advento do DNA, do exame de DNA, esse é um exame que dá uma inclusão de paternidade que beira muito próximo do 100%. Assim, acho que os técnicos não põem 100%, porque tecnicamente não poderiam pôr, mas dá 99%. Vejam, portanto, como essa prova tecnológica, ela traz consequências importantes para o direito probatório em si. E não apenas evidente, não apenas o DNA, nós temos hoje as provas de imagem, de reconstituição por computador, as provas de satélite e assim por diante. Né? Então, um conjunto de possibilidades probatórias bastante grande. E me parece que essas mudanças tecnológicas, elas vão ter duas principais influências sobre o modo de se produzir prova. Em primeiro lugar, ela promove um desvio, uma mudança no objeto da prova. Se hoje o objeto da prova é exclusivamente os fatos trazidos a juízo, na prova tecnológica, o principal juízo a ser feito é quanto à idoneidade do meio tecnológico. Quer dizer, essa prova tecnológica é suficientemente idônea para me dar uma verdade ou não. É questão do DNA mesmo.
ela é suficientemente idônea, então ela me dá um grau de certeza que a decisão do juiz passa a ser praticamente automática em relação àquele resultado daquele exame. E assim, por exemplo, uma prova de vídeo, consistente num vídeo, ela me dá suficiente certeza dos fatos? Pode dar, mas será que foi manipulado? Será que eu tenho, por exemplo, utilização de técnicas de deep fake news, por exemplo, para mudar uma imagem? Não, o vídeo é autêntico, é legítimo, é idôneo. Então, veja, o grau de certeza que me dá também é muito maior. E aqui, a segunda importante mudança que me parece que diz respeito ao próprio conteúdo da decisão judicial, que passa a ser uma decisão judicial pautada não num alto grau de certeza, mas num grau quase absoluto de certeza, como hoje acontece na questão do exame de paternidade do DNA. Assim também, essas outras provas, tantas que eu posso pensar como meio tecnológico, uma reconstrução por computador, imagens de satélites, registros faciais, etc. Tudo isso pode me dar um grau de certeza onde o juízo feito pelo julgador não seja tanto um juízo em relação aos fatos, mas seja um juízo preliminar relativo ao próprio meio tecnológico. Então, essa decisão me parece muito importante. A questão que nos traz aqui, né, das provas realizadas no exterior. E aqui eu acho que essa questão da realização de audiência por videoconferência, teleconferência, acho que a primeira coisa que nós precisaríamos perguntar, o CPC traz aqui, o artigo 217, uma noção do local dos atos do juízo, né? Uma noção velha, antiga, né? Mas a gente perguntaria, uma prova como foi exemplificada na nossa conversa um pouco anterior, que o juiz brasileiro emitiu um link e ouviu uma testemunha lá no Canadá. Qual que é a sede desse juízo? Né? É aqui ou é no Canadá? Ou é... Não é, né? No mundo. É no mundo, né? Quer dizer, qual que é a sede desse juízo? Evidentemente, se eu chegar à conclusão que a Soitiva teve como sede o Canadá, aí me coloca a necessidade de cartas rogatórias, etc. Agora, se eu concluir que a sede é brasileira, como me parece que é, não parece que é, a questão não se coloca mais. Apenas a prova terá lá suas especificidades de ter sido realizada por teleconferência. Na sede do juízo, por exemplo, em São Paulo, que ouviu uma testemunha, sei lá, Toronto, por exemplo. Enfim. Agora, a testemunha ouvida a partir de outro país. Então, a gente perguntaria também qual que é o local da prática desse ato, né? A sede fixa desse juízo. E como é que eu aplico a disciplina jurídico-processual desse ato. Por exemplo, a testemunha está sob alguma coação, não está? Como é que eu verifico isso? Como é que eu verifico a própria identidade da testemunha? Todos isso são problemas de aplicação, no fundo, aplicação normativa processual para a realização desse ato. Mas que não me parece, e o contexto da pandemia nos mostrou, não serem insuperáveis. Muitas audiências foram realizadas, inclusive no âmbito do processo penal, que tem uma salvaguarda garantística maior, sem me parece que tenha gerado problemas. Então, me parece que uma questão importante é para esse tipo de ato aqui, se precisa, na verdade, se precisa haver não é para qual autoridade dirige o meu pedido, mas se eu preciso dirigir um pedido para qualquer autoridade. Ou se simplesmente, desde que eu tenha um livre acatamento desse pedido do juízo, que a gente chamaria aqui em geral, em termos de rogatório, do juízo requerente, né? Se eu precisaria de alguma coisa a mais.
Ou simplesmente se a pessoa catasse, me parece que um fator bastante decisivo, e que é comum a gente usar essa distinção em arbitragem, né? É o exercício do poder de coerção sobre essa testemunha. Agora, se não estiver exercendo poder de coerção, a testemunha voluntariamente se apresentou, compareceu em frente a uma câmera, mostrou que estava em ambiente seguro, longe de ameaças, o juiz fez oitiva, houve suficiente contraditório, né, as partes vão se manifestar, fazer perguntas, haveria algum problema, né? A questão passa a ser de avaliação da credibilidade da prova. Sim, passa a ser uma avaliação de valoração da prova. Não propriamente de validade. Me parece que a prova realizada por um meio eletrônico, teleconferência, é uma prova válida. Ou talvez não seja válida, se, por exemplo, se limitou, ao acompanhamento para o advogado de uma das partes, ou ele não pôde fazer reperguntas por qualquer razão. Mas isso já é uma questão de validade que é insta não ao fato da testemunha estar fora disso, de estar fora do âmbito territorial daquele juiz. O que, aliás, verificando aqui a disciplina do nosso próprio Código Processual vigente, ele sempre que estabelece esses atos praticados por vídeo e videoconferência, ele dá a entender que esses atos realmente têm, embora fisicamente a gente possa detectar aí um caráter de extraterritorialidade, ele dá um caráter de ato do juízo, que seria, em uma situação tradicional, do juízo deprecante, do juízo que está realizando o ato, né? Em termos do direito interno. Então, me parece da mesma forma, nos termos do direito internacional, as testemunhas ouvidas fora do país ou ouvidas no Brasil, eu acho que desde que haja uma apresentação espontânea, não há necessidade de uma coerção, não há necessidade de uma intimação, seja um ato meramente voluntário, eu não vejo problema nisso. Como, aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum a prova ser realizada, mesmo no pre-trial principalmente, que chama affidavits, né? Sim. Que são provas absolutamente extrajudiciais. São apresentadas, elas têm valor? Pode ser que sim, pode ser que não. Se elas tiverem suficiente confiabilidade, tiverem a produção adequada, elas terão valor, né? Então é uma questão já de valoração judicial da prova, não propriamente de validade dessa prova, por ter sido realizada utilizando um método. Assim, eu diria muito humildemente, com muito receio, porque eu não sou internacionalista, eu coloco essas ideias. E se a testemunha não quiser? E se durante a prova ela for contraditada e o juiz verifica que ela está mentindo? Assim, a questão da repercussão criminal, ela é séria. Digamos o nosso exemplo aqui da testemunha lá em Toronto, né? Digamos que ela minta, né? E ficou evidente, você tem um documento, por exemplo, e ela mentiu. E aí, você fala, tem um documento, você sabe que é difícil você caracterizar um falso testemunho, É verdade, né? é verdade. É sempre difícil, mas digamos que seja muito bem caracterizado esse falso testemunho, isso nas questões criminais, né? Essa testemunha responderia por um crime? Responderia aqui ou responderia lá? Né? Os meus conhecimentos de direito penal... Penal e territorial. Não chegam a esse ponto para ter uma posição firme em relação a isso. Mas nada impediria, por exemplo, uma testemunha que foi contraditada, uma testemunha ouvida por meio eletrônico, contraditada, que juiz que vai decidir? Obviamente o juiz está colhendo a prova. Ele vai decidir, vai aceitar ou não a contradita, vai ouvir como informante, por exemplo, a testemunha, ou não. Por quê? Porque esse tipo de prova, você diz, é uma prova judicial, mas ela poderia muito bem ser uma prova extrajudicial. Digamos que as partes fizessem de comum acordo, como aliás nos Estados Unidos, no pre-trial, né, se faz isso. Então,
Porque a gente vê nos legal thrillers, aí a gente vê lá ouvindo a testemunha no escritório do advogado. Como que isso acontece? Acontece por quê? Porque é um pre-trial. Porque os Estados Unidos eles têm o right to a jury, né? Eles têm o direito ao júri. Então, o julgamento mesmo, aquele momento perante o juiz de fato, que é um júri popular, mesmo nas causas cíveis, né? Então, eles fazem uma preparação e depois o que eles vão levar para esse momento de júri. E é uma prova, em geral, feita de forma desjudicializada. É diferente do que nós temos aqui, toda a nossa prova é judicializada. Não vejo mal se emprestar valor probatório para provas, principalmente aquelas provas produzidas por meio eletrônico, que sejam feitas fora do juízo. Eu acho que isso é um campo que tende a crescer muito mais. Né? Isso que a gente tende a ver crescer. E aí a questão também vai ser de, não tanto de validade, mas de valoração, de confiabilidade, de idoneidade dessa prova. E o que eu quero crer também, que a nossa jurisdição, ela tem que ser mais aberta, né, a esse tipo de prova e tenderá a ser. Por exemplo, é muito comum hoje em dia, e é uma coisa que o código não contempla, quer dizer, que é a prova livre, disponível na internet. Já em N casos lá, você entra lá no Google Earth, por exemplo, e chega à conclusão do seu caso. Eu mesmo caso assim, que era uma discussão de pagamento de taxa condominial, e o autor que pedia a exclusão dessa obrigação dizia, não, mas veja, meu lote fica do lado de fora do muro. E aí o que a gente fez? No gabinete, a gente entrou lá, no Google Earth, localizou, tinha planilha, tudo localizou aquilo direitinho, claramente o local do terreno e o murão passando atrás do terreno dele, né? Veja, é uma prova também, é uma prova de base tecnológica. Então, eu acho que até precisaria ter uma regra que disciplinasse isso. Vai dizer só, pode usar, porque muitas vezes o que acaba acontecendo? Você como julgador faz, você olha, você vê, mas você confirma aquela sua convicção, mas nem sempre você leva nos autos, você teria que abrir e tal. Um outro caso, você tinha negócio de exibição de nudez, eu estou falando de imagem, exibição de nudez na internet. Não tirou, e a cumprimento de sentença, tirou, não tirou de tal site e tal. Coloquei uma senha, vamos entrar no site, vamos ver. Vamos ver se tem, se tirou ou não tirou. Infelizmente a nudez tinha saído. Assim, porque era uma obrigação que ele impunha ao provedor do serviço de internet, né? Mas aí, ele dizia, não, mas ele vinha com uma ata notarial, dizendo que o notário lá verificou tais e tais. Mas ele não considerava que ele localizou, né? Ele não considerava ali, como é que o pessoal chama? Aqueles que ficam em cachê? Sim. Que tem as sites em cachê, E ainda fica numa memória, que ainda tem acesso, e não considerava VPN. Então, por exemplo, quando eu entrei no meu gabinete, eu não achava aquilo que o exequente, autor, aliás, alegava para exigir as trentes monstruosas da empresa da internet. E aí o que eu fiz? Foi lá, verificou aquilo todo, documentamos isso no despacho e abrimos para contraditório. Os partes vieram, falaram e tal, e a gente julgou também com base nessa prova, não deixa isso ser uma prova eletrônica. Então, quer dizer, vejam, o meu ponto central qual que é? Quer dizer, o conceito atual de prova, do que a gente chama de prova, e as possibilidades probatórias que nós temos, nos dias de hoje são muito maiores. Não dá, talvez, para a gente pensar prova, direito probatório, com aqueles conceitos dos anos 70 mesmo, da Convenção.
embora o guia mesmo aí, ele fale que, olha, que a convenção, mesmo o artigo 27, ela permite vários tipos de prova, vários meios de prova, inclusive os eletrônicos, não é? Não, a convenção ela é tão aberta, ela é de uma época que o fraseado dela é de uma forma tão neutra que ela tem essa possibilidade. Coisa que hoje é impossível. Hoje, na Conferência da AIA, você não consegue nenhuma convenção com esse tipo de abertura. De abertura. Se vocês olharem as convenções até a década de 80, mesmo a Convenção da AIA sobre os aspectos civis do sequestro de menores, é uma convenção relativamente simples. E as mais novas, cada palavra... Escrevemos sobre isso, né? Ainda lembro? Professor, eu tenho 3 perguntinhas para fazer para a senhora, mas antes eu queria ouvir o Ricardo, que tem uma prática ampla em arbitragem, tanto como advogado quanto como árbitro. E a arbitragem é notadamente marcada por maior flexibilidade do que o processo judicial. Queria, Ricardo, abrir um espaço para você compartilhar a tua experiência sobre esse tema no âmbito das arbitragens, oitiva de gente que está fora do país. De que maneira você tem visto isso acontecer? Ricardo Zamariola, muito obrigado pelo convite, boa tarde, meus caros amigos. Primeiro eu queria fazer um breve comentário sobre essa alusão que o desembargador Carlos Salles fez ao uso da internet, né? Eu tenho usado com bastante frequência, seja em juízo, seja em arbitragem, 2 ferramentas. Uma, ele já mencionou, o Google Earth, eu uso mais o Google Maps, que é parecido, e que tem um recurso muito interessante, que é identificar e fixar a data em que uma determinada fotografia aérea ou fotografia de frente para um determinado endereço foi tirada. Então, recentemente, numa arbitragem, eu usei uma fotografia aérea que mostrava um terreno que estava num estado físico, numa determinada data, que o Google Maps mostra qual é a data daquela fotografia aérea, diferente do que era alegado pela parte. Ou seja, eu consegui produzir prova através do Google Maps, fixando uma data específica. Outra ferramenta também interessantíssima e que nem todos conhecem é a chamada Wayback Machine, que na verdade esse é um nome de fantasia de um site chamado Internet Archive. A Internet Archive é uma instituição sem fins lucrativos que existe na Califórnia e ela tem um repositório de páginas da internet ao longo dos anos. Então ela registra o estado em que quaisquer páginas que você imaginar estavam em 2010, 2012, aí você tem um calendário, você vê no ano quais as datas em que foram feitos registros daquela página específica. E com isso você consegue, por exemplo, entrar no site de uma empresa contra a qual você está litigando, ou a favor ou contra, e dizer que no site daquela empresa, na data tal, ela anunciava um determinado conteúdo. E você pode usar essa informação a seu favor ou contra o seu adversário, enfim. É também uma ferramenta bem interessante, essa Wayback Machine. Eu queria só também acrescentar que tanto a intervenção da minha querida amiga professora Nádia quanto do desembargador Salles mostram evoluções distintas do âmbito do direito internacional, a Conferência da AIA, a Convenção que é de 1970, e de lá para cá ela evoluiu muito, tanto que foi lançado recentemente o Guia de Boas Práticas, agora em 2020, e no campo processual, essa mudança paradigmática para a prova tecnológica, que eu acho que os 2 assuntos conversam. Direito processual e direito internacional vão conversar muito nisso. No direito internacional, me parece que a mudança do paradigma é que a determinação da lei aplicável, historicamente, se tornou mais flexível, em todos os campos. E aqui no campo probatório, eu acho que há espaço também para uma maior flexibilidade na determinação da lei aplicável. A própria Convenção da AIA, que a gente está discutindo, prevê a aplicação de uma formalidade especial a requerimento do juiz rogante. Isso tem todo sentido, faz todo sentido.
Porque você está produzindo uma prova num outro território, porém em benefício e a serviço de um outro juiz. Quer dizer, na verdade, o juiz nacional está prestando, entre aspas, um serviço a um juiz estrangeiro. Então, é natural que tudo aquilo que possa se conformar às necessidades e às preferências daquele juiz para o qual aquela prova vai servir, possa efetivamente ser observado e implementado. Desde que, e aí é o ponto que é o ponto-chave, não haja ofensa à ordem pública. Quer dizer, a ordem pública é sempre o balizador final, que vai garantir os direitos e garantias fundamentais e vai impedir, quer dizer, ela não se preocupa com meras divergências pontuais de legislação, formas diferentes de implementar as atividades processuais, ela só se preocupa com coisas muito graves, que afetam direitos e garantias fundamentais. Então, tudo aquilo que não seja ofensivo à ordem pública pode e deve ser observado pelo juiz da lex diligência ou da lex fori, né, que rege a lei aplicável em matéria processual, para atender aos interesses e às necessidades do juiz que pleiteou aquela diligência. No campo da arbitragem, tudo isso fica mais facilitado, né? Porque, como é um procedimento privado, as barreiras territoriais importam menos, né? Não há dúvida que pode ser perfeitamente prestado um depoimento por videoconferência, é uma questão até relativamente comum, principalmente depois da pandemia, mesmo em âmbito internacional. Outra questão é se, e eu entendo que sim, um tribunal arbitral situado no exterior, tribunal arbitral estrangeiro, pode pleitear diretamente uma carta arbitral aqui no Brasil, perante um juiz nacional. Isso me parece perfeitamente possível, porque o Código de Processo Civil e a Lei de Arbitragem prevêem a prerrogativa da carta arbitral, pela qual o tribunal arbitral se dirige ao Judiciário Nacional para pleitear uma medida coercitiva. Nada impede que árbitros estrangeiros, não estrangeiros pela sua nacionalidade, mas estrangeiros pela sede do tribunal arbitral, se desloquem ao Brasil e pleiteiem no Brasil essa mesma diligência, essa mesma medida. Não há necessidade de passar pelo STJ para a obtenção de exequatur, não me parece que haja essa necessidade. Obviamente, o caminho inverso... Só um instante, você acha que esse pedido do tribunal arbitral estrangeiro, da carta arbitral, é direto para o juiz de primeiro grau? Direto para o juiz de primeiro grau. Então, auxílio direto? Basta ele comprovar a existência da cláusula compromissória e pleitear o poder de império do juiz que vai, por exemplo, conduzir uma testemunha ou algo do gênero. Se eu estivesse do outro lado, eu ia fazer uma reclamação para o STJ. Você sabe, porque eu estava pensando exatamente nessa mesma questão que Tem você essa levantou. briga entre as coisas que poderiam ser feitas diretas ou não. Eu Não fico algo só... tão pacífico. O que eu colocaria eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos, o nosso judiciário pode e deve fazer cooperação internacional com tribunais arbitrais sediados fora do país, até porque esses tribunais são, para todos os efeitos daquela controvérsia, a autoridade jurisdicional competente, né? Então, que a cooperação é cabível e necessária, não acho que haja dúvidas. Mas não tinha refletido até aqui sobre a possibilidade de se requerer a carta de ordem diretamente ao juízo de primeiro grau. Nesse caso, será que a gente não está dando a esta autoridade jurisdicional arbitral mais prerrogativas do que teria a própria autoridade judiciária do país estrangeiro, que teria que se submeter ao procedimento da carta rogatória? Mas me parece que nesse caso específico isso é natural, porque o que demanda o exequatur é o ato soberano estrangeiro. Então, quando o Estado estrangeiro quer praticar um ato no território nacional, isso demanda o filtro do exequatur, porque é um ato de uma soberania estrangeira. O ato do Tribunal Arbitral Estrangeiro é um ato privado que é absolutamente idêntico ao ato de um Tribunal Arbitral brasileiro. Está se aproximando de uma modalidade de auxílio direto? É uma espécie de auxílio direto. Mas não tem tratado. Mas o próprio CPC permite Hoje a lei permite, de arbitragem. Hoje o CPC permite. Lei de arbitragem. A lei de arbitragem permite. Sim. Quer dizer, Não, ela permite, o que a mas lei de ela não arbitragem pensou no permite? Ela exterior. dá legitimidade ao árbitro para pleitear Sim, a carta mas arbitral. ela estava pensando nos nossos. Mas ela... Quem Não te sei. disse?
Não. Você contou para o legislador? Não, o legislador é É um verdade, mistério. a lei de arbitragem dá esta O legislador é legitimidade. sempre um O mistério. árbitro sediado no Brasil é um ser privado tanto quanto o árbitro sediado no exterior. Essa diferença tem que ser avaliada mesmo. Pode ser que ela realmente autorize o requerimento direto. Não, É interessante. Vamos considerar o seguinte, que consideração se a sentença é ou não estrangeira é no local que ela é proferida. Então, Exato. eventualmente, você pode ter uma arbitragem que tem a sede no exterior, com cláusula que será proferida no Brasil, então é uma arbitragem brasileira. Então, não poderia, Sim. nesse caso, talvez com mais razão, pudesse A pleitear rigor, direto. Né? a rigor, é possível, já aconteceu historicamente, é raríssimo, mas pode acontecer, do tribunal arbitral deliberar, e depende, obviamente, do regulamento aplicável permitir essa possibilidade, alterar a sede. Então, em tese, ele poderia alterar a sede temporariamente. Altera para o Brasil, efeitos faz ad a hoc. carta de Se alguém arbitral. imaginar ou cogitado algum impedimento, aqui mas isso é desnecessário, isso é absolutamente desnecessário. É uma manobra desnecessária. Mas, em tese, é possível. Eu queria voltar à questão da ordem pública, porque me ocorreu uma questão. De fato, o pedido vindo de fora, ele é um pedido que tem que ser verificado se ele é contrário na ordem pública. E, no caso do DNA, tem algumas cartas rogatórias que vieram do exterior, com pedido que se fizesse o DNA num pai que está aqui, e ainda o Supremo, e eu acho que o STJ foi na mesma direção, disse que só poderia ser de forma voluntária. Você não teria como obrigar. Digamos que o pedido venha de um país onde isso é obrigatório. Então, você não tem como compelir esse papel do STJ como momento de admissibilidade e verificação de se não é contra a nossa soberania, de se não é contra a ordem pública, se mostra necessário quando há um pedido de DNA, por exemplo, proveniente de um país onde isso é obrigatório e, no entanto, essa prova só será feita se a parte concordar, o interessado, aquele para quem se pede. Nós não temos como aceitar a modalidade especial do outro país e impor algo que a gente não impõe para o nosso cidadão. Sim, eu acho que a mim me parece uma clara questão de ordem pública. A nossa ordem pública não aceita essa imposição da realização forçada do exame. Tanto que para nós vale a presunção. Para quem não faz. Para quem não faz, então, não quer fazer? Legal, não precisa fazer. Está condenado. Mas é pai. Mas é isso. Se cria uma presunção. Essa presunção é forte, né? Assim, é um efeito muito grave, né? Essa recusa. Mas hoje em Por dia exemplo, na arbitragem, a famosa inferência negativa, eu sou favorável a que ela seja usada com parcimônia. Quer dizer, não é porque uma parte não produziu uma determinada prova que automaticamente você vai impor a ela uma inferência negativa, uma valoração. Evidentemente que tudo será valorado, mas aquele que se recusa a um exame... Mas o DNA é papum. Não fez? Bom, eu não sou juiz, então não sei dizer. Professora. Mas acho que... Não, eu acho que aí é presunção iure et iure, né? Presunção absoluta. Né? Uhum. Pelo menos no nosso sistema. Não fez. Até porque, você poderia dizer, não é relativo, porque ele não poderia fazer uma prova que ele não é pai. Para fazer a prova que ele não é pai, ele tem que fazer o exame. Então, é um caso peculiar, porque o exame aí é um padrão ouro, né? Um padrão platina, diamante, sim, porque ele tem essa certeza de quase 100%. Então, realmente é uma situação... Mas digamos que ele tivesse uma prova de que fosse impossível, naquelas datas, ele estar próximo, por exemplo. Quer dizer, o juiz ainda vai valorar outras coisas, mas a prova tem um papel fundamental e facilitaria muito a maior certeza. Né? Uma coisa interessante que a gente tem visto nessa área, que eu posso falar porque eu julgo essa matéria, é assim, as partes pedem investigação pós-mortem, né, pedem exumação, para fazer o exame de DNA a partir dos restos mortais. Mas aí a família nega isso e depois quer negar também
parentes próximos e fazerem esse exame de DNA. E aí a aplicação dessa presunção já fica um pouco mais, foge um pouco da literalidade da norma, né? Então, um pouco mais difícil, né? Professora, queria pedir à senhora que nos contasse qual é a orientação no âmbito da Conferência de Direito Privado de Haia a respeito de 3 perguntas que a senhora colocou na sua abertura, né? No uso do videolink, qual a orientação sobre onde conduzir a oitiva da testemunha, se na sede do juízo rogado ou não, ou em qualquer outro lugar, sobre quem conduz a oitiva, se o juízo rogado faz ele próprio a oitiva, ou se ele pode permitir o acesso do juízo rogante à videoconferência e permitir ao próprio juízo rogante a inquirição direta. E, evidentemente, qual a lei que se aplica à produção desta prova. E também se as partes do processo originário, que tramita perante a justiça rogante, comparecendo ao link, à videoconferência, podem fazer inquirição direta, as partes e seus respectivos advogados, à testemunha que, por exemplo, está aqui no Brasil. Queria também abrir espaço para o Léo comentar estas 3 questões. Uma das características, quando você faz um guia de boas práticas de soft law, é que você nunca dá uma resposta direta sobre esse tipo de questão. Então, o que a AIA fez foi levantar esse problema e dizer que os países, que deverá ser respeitado um pouco o que cada um acha importante. Então, não tem uma norma impositiva. Olha, é a lei de quem mandou, é a lei de quem recebeu. Eles dizem, olha, vejam vocês, você não pode descuidar de olhar a lei do rogante e de olhar a lei do rogado. Então, você pode ter casos em que o requerente pede, o requerido aceita, e pode ter outro país que não aceita. Então, o que o guia faz é levantar essas questões e mostrar que você pode aceitar, mas fica um pouco ao dia a dia O de viés cada da um. flexibilidade, né? No que viés da uma- flexibilidade. Um princípio assim, até importante do direito internacional privado moderno. Né? Porque, por exemplo, as partes poderiam não fazer perguntas. Depende exatamente do país. Claro que os países de direito civil têm regras mais próximas e regras em que a condução da audiência está mais na mão do juiz. E os países da common law têm regras mais flexíveis, como o próprio desembargador falou, que são fora do judiciário. Então, você precisa estar no caso concreto. O que o guia faz, com muita felicidade, é mostrar essas possibilidades. Mas ele não dá uma resposta. Bom, eu queria aproveitar então que o gancho foi perfeito para fazer uma pergunta, na verdade. Antes da nossa conversa aqui, eu estava lendo um pouco esse guia de boas práticas e ele menciona que existe uma, digamos, tendência dos países da América do Sul, dos Estados Unidos, a vedarem digamos, essa obtenção direta da prova. E que os países da Europa, eles têm uma tendência a permitir. Aí eu queria perguntar, obviamente, para a senhora e para todos da mesa, se existe, por exemplo, alguma característica cultural nítida que explique essa tendência de regionalização. E outra eventual pergunta é do que eu entendi da exposição inicial, e é bom estar aqui numa condição de não especialista, então eu mais faço perguntas do que comentários. É que o Brasil, por conta daquele paradigma do STF, do ministro Celso de Mello, ele não permitiria a obtenção direta da prova aqui, né? Por conta de garantir os direitos da testemunha e etc. Mas no nosso exemplo do Canadá foi feita uma obtenção direta. Então, onde entra a reciprocidade, inclusive nessa análise se autorizado ou não. Então, por exemplo, digamos que o Brasil passasse a adotar uma postura de que permite a obtenção direta, mas ele poderia se negar
quando o Estado requerente, ele já negou uma obtenção direta quando o requerente foi o Brasil, quer dizer, a reciprocidade ela é um argumento razoável para você autorizar em determinados casos, em outros não, ou de fato você deve focar só na análise do nosso direito e questões de ordem pública e etc. Estava vendo se eu achava no CPC, acho que o artigo 26 fala de reciprocidade. Eu acho que o guia... Você quer? Eu acho que o guia, ele foi feito, ele saiu em 20, mas ele estava gestado desde 2013, 14. E o direito brasileiro, muito ao vivo, mudou completamente nesses 2 anos de pandemia. Eu vejo decisões do STJ até 19 muito claramente mais restritivas do que agora. Porque na medida em que tudo ficou online e se passou a fazer isso diuturnamente, acho que naturalizou uma situação que antes o precedente do ministro Celso de Mello teria mais peso. Eu não sei que peso ele vai ter, eu não vi ainda o STJ tratar disso. Mas no artigo 26 do CPC, o parágrafo 1º diz que na ausência de tratado, a cooperação poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Então, mas aqui nós estamos tratando de um caso de tratado, então não sei se você poderia negar. Então, se você tem uma cooperação com um país com a qual você não tem nenhum tratado, aí você pode exigir a reciprocidade, você pode não dar se alguém não deu para você. No caso da Convenção da Haia, aí já são todos os países membros, não entra essa possibilidade do parágrafo 1º. Eu tendo a achar que nós estamos flexibilizando muito. Eu não sei se agora que eu sou advogada e eu me preocupo com o efeito de certas questões, eu tenho essa preocupação, porque quando a testemunha quer vir, não vejo realmente grandes problemas. Mas ainda assim, me preocupa essa extrema informalidade que se está dando a um momento bastante solene e que já era problemático de oitiva de testemunhas. Porque você está em casa, aquela pessoa da tela está lhe dizendo para falar a verdade. E audiências podem caminhar bem e caminhar mal. A pessoa pode se dispor voluntariamente a comparecer ao ato, mas a audiência de repente esquenta, de repente acontece alguma coisa durante a audiência e a testemunha eventualmente está sozinha, não sabe quais são as prerrogativas dela como testemunha. Enfim. E não tem a quem se dirigir, porque digamos que ela não queira responder alguma coisa. Tem o juiz online. Mas assim, Verdade. mas é diferente do que ela talvez está assistida. Eu tive uma experiência na América Latina e uma determinada testemunha que estava prestando por videolink, foi-lhe feita uma pergunta se ela conhecia uma determinada pessoa e ela titubeou, disse que não, mas eu sei que sim, eu sabia que sim. Se insistiu um pouco, saiu um pouco pela tangente, mas isso mudou um pouco o curso das coisas. Então, Mas poderia acontecer numa audiência presencial. É verdade. Não é? É verdade. Mas não lhe parece que na audiência presencial, aquela formalidade, a liturgia da justiça, traz um peso maior? Olha, você vê, o 461, parágrafo 2º do CPC, ele permite até a cariação por videoconferência. É verdade. E aqui nisso eu até fico pensando se realmente era o caso, porque a cariação, quer dizer, a contraposição de duas testemunhas com posição opostas, ela tem exatamente o sentido de se usar do constrangimento da pessoalidade de uma testemunha frente à outra. Agora, se você faz por videoconferência ou outro meio, segundo o Código de Justiça, Você dilui, né, Você dilui a isso, eficácia da cariação. É verdade. É. É verdade. Na época
que eu trabalhava no direito criminal, essa coisa da cariação, a gente deixava todas as testemunhas esperando porque podia haver uma cariação. Isso. E as audiências eram longuíssimas, as coitadas das testemunhas passavam a tarde toda ali esperando para uma cariação que nunca vinha. Eu vi muito poucas, mas é verdade. As poucas que eu vi no período que eu fiz crime também, eu também já fiz isso, que eu fui promotor também, nunca resultaram positivas, né? Assim, Normalmente cada um mantinha a sua posição. cada um mantinha. Enfim, eu acho que até já vi casos onde cada um manteve a sua, mas uma delas acabou tendo inquérito policial instaurado. Né? Também se deu alguma coisa, eu não sei. Não. Mas, Nádia, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o liberalismo, eu não diria excessivo, mas acentuado do direito brasileiro na cooperação jurídica internacional, que é uma coisa que a gente sempre destacou no aspecto da sentença, da homologação de sentença, né? Que o Brasil tem um regime extremamente liberal para homologação de sentença, coisa que o resto do mundo não tem. Não tem. E que nos coloca em posição de desvantagem, muitas vezes, né? Coisa que a gente viu agora com a Convenção da Haia, né? A Convenção da Haia sobre sentenças estrangeiras, ela trouxe elementos de análise do que a gente chama de bases indiretas. Claro que ainda não se chegou, inclusive a Conferência da Haia está nesse momento, no Jurisdiction Project, tentando estabelecer regras comuns de jurisdição. Acho difícil, porque é soberania pura, mas na hora que você recebe a sentença do outro para reconhecer, é um momento que você pode, em tese, verificar se alguma coisa da sua base de jurisdição não foi violado. Inclusive, o artigo 963, número 1, diz que na hora da homologação você verifica a competência, mas há uma tradição do direito brasileiro de só verificar essa competência de lá, só verificar se não é contra a nossa exclusiva do 23 dos bens imóveis. Então, é uma posição muito aberta. Existe uma presunção, né, de que o juiz tem uma competência ao menos concorrente. Né? Ao menos concorrente. Claro, o que é jurisdição exclusiva sobre um bem imóvel aqui situado, não. Mas o resto, tudo, sim. E não é assim no resto do mundo. Todo mundo tem mais cuidado e troca um pouco mais. Nós temos essa tradição de tudo receber. Meus Realmente caros, a conversa difícil. vai bem, mas já superamos 1 hora de bate-papo. Eu queria abrir para considerações finais de todos, começando, professora Nádia, mais uma vez. Vamos rodar diferente. Ao Me contrário? deixa no final, Então, por favor, doutor Carlos. Sim, acho que minhas considerações finais são no sentido de exaltar aqui a riqueza e o caráter instigante aqui do nosso debate. E a gente percebe, eu fui até anotando algumas coisas, o quanto nós ainda temos que percorrer para ter um quadro completo dessa matéria, um quadro firme, né? Um quadro que consiga compatibilizar aqui, como eu disse, a ampla liberdade probatória, que me parece que o nosso sistema quer, com garantias mínimas, não só da jurisdição, mas das partes, das testemunhas, talvez isso precisasse ser melhor pensado. Talvez nada que uma boa tecnologia não faça, né? que a gente percebeu muito bem, né, nesse momento de pandemia, eu espero que nós estejamos saindo dele, que de repente muitas coisas que se entendia que não eram factíveis, como se ouvir testemunha por videoconferência, acabaram sendo feitas e bem feitas, e a testemunha se identificando e sendo reperguntada, e o juiz considerando adequadamente esses depoimentos, sem muito problema. Eu acho que assim, sempre a tecnologia deve ser vista, o cuidado que ela merece, mas ser vista também dentro das possibilidades múltiplas que ela oferece. Né? Então, a gente, quando olha a tecnologia, me parece, a gente tem que olhar com
algum cuidado, mas também com alguma esperança de que ela pode vir. Com cuidado, mas sem medo. Mas sem medo. Perfeito. Com cuidado, mas sem medo. Muito bom. Obrigado mais uma vez, professor, por estar aqui com a gente. Ricardo? Então, eu entendo a importância da reciprocidade, mas eu acho que a reciprocidade, embora esteja prevista no CPC, no artigo 26, como a professora Nádia destacou, eu acho que ela tende a diminuir a exigência da reciprocidade. E eu acho também que a tecnologia vai ser cada vez mais incrível em termos de possibilitar acesso a informações. O professor Carlos mencionou rapidamente imagens de satélite e tem até aquelas famosas, né, preocupações com a privacidade, porque as câmeras, né, que fazem reconhecimento facial, uma questão que foi discutida recentemente, parece que a China tem um domínio dessa tecnologia. Tudo isso é um campo que tem muito desenvolvimento a acontecer. O direito tem que estar atento para coibir abusos e usar essas tecnologias a favor da justiça. Então, eu acho que a tendência realmente é a coisa evoluir favoravelmente nesse sentido, e todas as pessoas se familiarizaram com as ferramentas de Zoom, de Teams. Isso aí é só a ponta do iceberg dessas evoluções. Eu acho que o futuro vai ainda mostrar muitas novidades. Obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente. Léo? Bom, para mim foi uma delícia estar aqui na mesa, né? O único aluno numa mesa de professores, então eu mais absorvi, fiz umas anotações, mas olhando, né, da minha cadeira, eu tenho a impressão que realmente com a pandemia, esse assunto, né, que veio maturando desde 2013, do videolink, que, né, veio a soft law em 2020, ele deu um boom, né, nos últimos anos. Então, de fato, acredito, né, que cada vez mais isso vai ser possível, mas realmente as preocupações levantadas aqui em relação ao direito das testemunhas, às garantias, etc., são muito importantes. Então, enfim, achei super interessante, são muitas variáveis, né, nunca tinha me debruçado muito sobre o tema, vou refletir, mas acho que é o que o Ricardo falou, tem uma grande avenida que deve ser explorada e sem medo, mas com cuidado, é claro. Professora, fechando com chave de ouro. Não, eu estou muito feliz também desse nosso debate, principalmente porque cada um de nós tem uma formação, assim, uma especialidade diferente. E a gente precisa mesmo discutir de forma mais transversal esses temas. Nem os processualistas ficarem só nos aspectos deles, nem a arbitragem, nem o próprio direito internacional privado. E fica claro que a regulamentação da cooperação jurídica internacional, que se desenvolveu por muitos anos com uma ênfase excessiva no critério da territorialidade, está em franca flexibilização, ela está em mudança. Nós estamos vivendo isso e não há como voltar atrás. Acho que os ganhos dos encontros virtuais, de você poder fazer um despacho virtual e não ter que ir a Brasília, por exemplo, para ser recebida pelo ministro em poucos minutos, é algo que nós não vamos voltar para trás, vamos andar para frente. Mas eu tenho muita preocupação e acho que a gente tem que ter um cuidado bastante importante no que diz respeito à proteção do devido processo legal. Porque nem sempre a gente tem muita noção de como é o judiciário do outro país. E essa enorme flexibilização, a gente pode estar também diminuindo as garantias do cidadão que, mal ou bem, por ser residente no Brasil, tem esse aparato da justiça ao seu favor, tem proteção ao devido processo legal, à privacidade, aos direitos fundamentais. Nós não falamos, e isso fica para um outro dia, nós nos preocupamos muito nos links que vêm, também aos links que vão, quer dizer, tem os links que vêm e os links que vão, não é? O juiz brasileiro ouvindo a testemunha fora, e aí, a que ponto o juiz do outro país também quer dar proteção ao seu residente,
ou o juiz brasileiro recebendo de qualquer país que ele desconhece, não conhece a tradição, esse pedido. Então, eu acho que a gente precisa estudar mais esse tema, certamente mais pesquisas de direito comparado, para entender melhor cada um dos países, para ter uma base melhor, para ter regras sobre essa matéria. Que foi tudo muito rápido. Muito obrigado a todos, foi uma honra tê-los conosco. Obrigado a quem nos assistiu e quem está nos assistindo pelo tempo que reservou para nos ouvir. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado.